Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Dantas, sou professor da UFRN e coordenador desta sessão, é a sessão temática 9 do eixo 3, o eixo dedicado às questões de história, historiografia e crítica. E temos 4 trabalhos agora, agora à tarde, enfim. O primeiro é o Múltiplas Vias para Escrever Escombros, da Clara Barzaghi, ou Barzaghi, perdão, você me corrija depois, Clara. O trabalho Extraordinária Madureira, da Isabela Rangel e da Eliana Barbosa. O terceiro trabalho de hoje é o Território de Ocupação Interacional, Práticas de Sociabilidade da População Negra na Vila de Vitória, de 1850 a 1876, da Caira Pedrosa e da Marta Campos. E, por fim, o trabalho Quando Cidades Apagam Minorias, o método Atlas na leitura das cidades novas de Erechim, no Rio Grande do Sul, Itaipu, Paraná e Cidade Ocidental, Goiás, do Ricardo Trevisan, Clarissa Lemos, Mariela Aimara e Adriano Fernandes. Vamos ver na sequência, nós vamos ter 15 minutos para cada trabalho. A Isabela, vamos dar um aviso. Nós dois vamos controlar, tá bom? O tempo. Quando faltar 2 minutos, nós avisamos vocês. Gente, 2 minutos, só para saber que vocês encaminham para as conclusões, tá bom? E aí depois dá um tempo para a gente fazer uma boa conversa na metade da sessão em diante, tá bom? Então, começamos agora com a Clara. Clara, fique à vontade. Tá bem. Clara, tá? Eu sou masculino. Mas, obrigada. De qualquer forma, não tem problema. Eu vou compartilhar aqui e começar, tá? Vocês estão vendo? Sim, falta só. Isso, perfeito. Tá. Bom, meu trabalho... Bom, eu sou Clara, eu sou doutorando na Unicamp, orientação do Rafael Urano, e só para resumir, o meu trabalho, ele é um trabalho que é mais ou menos uma apresentação do método que eu estou usando na minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa sobre violência de Estado, principalmente, mas violência de uma maneira geral em Medellín. E ao longo da pesquisa eu fui desenvolvendo um método que vem do meu percurso, que é a graduação em arquitetura na FAUSP, depois do mestrado eu fiz na psicologia clínica, no núcleo de subjetividade da PUC. Então, só para... não que o percurso ele é importante para chegar nesse método. Começo falando com essa citação da Cat Eckert, para entender um pouco qual é quem são os atores, por assim dizer, para usar um termo que as pessoas gostam muito, que eu busco na hora de fazer o trabalho de arquivo mesmo, né? Buscar quais são as fontes que eu entendo como fontes privilegiadas para ler e falar sobre as cidades, né? Então, geralmente, os vagabundos, enquanto a cidade não é aniquilada pela fome, pelo medo, sabem mais do que os ricos como os homens operam e matam as cidades. Eu estou particularmente interessado em entender a distribuição da morte prematura nas cidades, na produção urbana contemporânea. As grandes referências para o meu trabalho são a Saidiya Hartman, com quem eu faço doutorado de sanduíche hoje em dia, o Achille Mbembe, que é uma referência desde o meu mestrado, a Sueli Ronick e o Deleuze Guattari, que também são referências de muito longa data, e o Weisman. Aqui na apresentação eu vou falar mais da Saidiya e da Sueli, porque elas têm métodos que ajudam a combinar diferentes perspectivas e escalas que entrelaçam para construir um olhar que vê no micro a possibilidade de teorizar o macro. A Saidiya Hartman, quando ela propõe o método dela, que é a fabulação crítica, ela está buscando desestabilizar o status do acontecimento, e ela tenta deslocar o relato pré-estabelecido ou autorizado e imaginar o que poderia ter acontecido, o que poderia ter sido dito ou o que poderia ter sido feito. Ela está interessada em revirar o arquivo e derrubar a hierarquia dos discursos, narrar a produção das vidas descartáveis por meio da confusão entre narrador e falantes. Então, ela tece o método da Saidiya Hartman, ela tece uma gama de histórias sobre existências diversas, em um estilo que coloca em relação íntima as vozes de quem narra e das personagens. Então, a partir do trabalho de arquivo, ela cria um estilo literário muito próprio e que é muito visto no último livro dela, que é O Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, em que ela vai tecendo uma narrativa da cidade, especialmente Nova York e Filadélfia, né, no começo do século XX, e o que acontecia nos cortiços, nesses lugares que a gente pega nos restos do arquivo, né, que às vezes as vidas são apagadas.
a referência para falar de cartografia, que é um método que seria, não é bem um método, mas para todos os efeitos pode ser, a referência são Deleuze e Guattari, a leitura particularmente interessante da Solly Ronick, que é uma psicanalista, e que propõe a cartografia em oposição à psicanálise, sendo o principal inimigo, né, o significante. Então, seria um princípio de entradas múltiplas para poder fazer a pesquisa. O cartógrafo ele não pretende apenas sistematizar, tampouco tem uma atitude neutra. É ele mesmo criado na relação com o objeto. Ao longo da pesquisa, encontra seus intercessores, e sua própria experiência constitui a materialidade singular, a partir da qual pode explorar reflexões. Então, citando a Sueli, todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas. Por isso, o cartógrafo serve-se de fontes mais variadas, incluindo fontes não só escritas, nem só teóricas. Então, aqui a minha proposta é que o trabalho historiográfico ele pode operar em outro regime discursivo que ele mesmo produz, e ele produz na escrita de um ensaio sobre arquitetura, normalmente, ou sobre urbanismo, no meu caso, pois a via pela qual se escreve um texto não se separa daquilo que ele diz. Então, há uma negociação entre formas e forças para instaurar um novo regime discursivo, que o meu interesse particular é fazer ser vista a violência de Estado, recodificar a violência. Aqueles que parecem contribuir para uma história da cidade são os que se confundem com os próprios escombros, com os becos escuros onde explode a violência, enquanto passamos as noites sem conseguir dormir. Aqueles que andam com os ratos e que conhecem os caminhos do esgoto. Esses são os meus personagens, né? Então, o que eu vou fazer e aí, junto com esses relatos dessas pessoas, olhando para Medellín, de 1991 a 2011, os relatórios de polícia, os relatórios da ONU, notícias de jornal, músicas, projetos de cidade, projetos de reforma da polícia, planos diretores, planos de região, diários das pessoas, memórias, trabalhos de muitos antropólogos, livros escritos por pessoas que viviam nas comunas, especialmente nas comunas pobres. A gente busca nesse arquivo que se constrói bem múltiplo o que excede a ele, né? Então, cada corpo na vala comum tem uma história. O que me interessa é contar a história das valas comuns. Trabalhar com arquivo para escrever uma crônica que seja estética e desordeira. Isso é uma influência muito clara da Saidia, né, que são essas pessoas que, no caso delas, eram chamadas de anarquistas, né, e no meu caso são os antissociais. Esses são os meninos que eu quero entender para ver como opera a vida e a morte nas grandes cidades, né? Então, para essa escolha, na hora da escrita, ela tem um crivo estético, que aqui eu estou chamando de queer, entendendo que queer ele não é um standpoint, não é um ponto fixo, não é uma identidade, é um território de tensão definido contra a narrativa dominante do patriarcado branco heteromonogâmico, mas é também uma afinidade com todas as pessoas que são marginalizadas, outrificadas e oprimidas. Queer é a normalidade, a estranheza e o perigo. Então, aposta-se aqui não em fantasiar cidades melhores, reformadas, mas em uma necessária contestação dos sistemas de legitimação do uso da força ou da violência. Para não ficar muito vago, eu vou dar um exemplo concreto, né? Eu vou ler um trecho, porque senão não vou conseguir falar, desculpa, eu vou ter que ler, que está sendo escrito ao longo da minha tese, considerando a pesquisa que é sobre Medellín, de 91 a 2011, que passa da cidade mais violenta do mundo, um exemplo de cidade resiliente, que é um termo, enfim, que se usa, ou cidade mais educada. Esse é o pano de fundo, que tem a guerra às drogas, mais pacificação, que é igual a uma intervenção militar ou estado de polícia, como gostaria Michel Foucault. Os elementos da estrutura narrativa, né? Porque o que eu estou buscando é criar uma estrutura narrativa para escrever sobre arquitetura e urbanismo. Um recorte, então, aqui eu vou apresentar 2 cenários, 2 personagens, para fazer essa articulação entre o micro e o macro. Isso é uma coisa. Então, a morte me acompanha, dizem alguns dos garotos empregados no mercado de substâncias ilícitas, garotos que rezam para Santa Maria Auxiliadora, a Virgem dos Sicários, para que um carregamento chegue a salvo nos Estados Unidos. Então, o céu da cidade acende com os fogos de artifício que anunciam que coronaram, verbo utilizado para se referir à entrega bem-sucedida, e os jovens celebram, às vezes, assando uma carne, ou em um churrasco sem carne, regado a bebida e perico. Perico é cocaína. A polícia chega jogando garrafas, e enquanto elas estilhaçam no rosto de um, os tiros começam, e contar os corpos seria tarefa inadequada. As vidas que caem no chão não cabem nas estatísticas, e sequer alcançam chegar aos jornais essas vidas roubadas de jovens que já nasceram vinculados com a morte. Na indústria do crime, quem não está no topo da hierarquia é substituível fácil e rapidamente, e o encarceramento em massa produz uma inesgotável reserva de jovens prontos para ocuparem a vaga de quem acabou de ser preso ou assassinado. Mulas, aviõezinhos, sicários, todas são ocupações
que, para quem está no topo, são exercidas por ninguém. Estes últimos, matadores profissionais, podiam ser reconhecidos dentro de um bando, mas seu poder se resume a segurar uma submetralhadora Ingram Mach 10 e adquirir o estatuto de sujeito que fala, desperta medo, desprezo e respeito em moradores de sua quadra. Ocupa um patamar acima dos amigos, que o veem como um escudo protetor, enquanto para os chefes ele não passa de uma arma. Cocoricó andava em um bando em Aranjuez, empregado como sicário, assassino por Los Priscos, e levando uma vida de adolescente na comuna, havia algo de incômodo, de desencaixado em como habitava os espaços. E se há algo com que os malandros são mais zelosos que tudo, são os espaços. O garoto, que aos 15 anos já era um assassino respeitado em sua quadra, não estava nem aí. Entrou para o crime em grande estilo, apagou um político de Medellín na frente do edifício Alpujarra, sede do governo municipal. Em seguida, lagrou em Ingram Mach e se ajoelhou nas escadas, gritando para que os policiais e guarda-costas privados não o matassem. Burocratas armados se viram sem chance de poder exercer seu papel assassino diante do jovem atirador, que, esperto, atraía a atenção da multidão no centro da cidade pedindo clemência. Levou 90 dias de cana e, quando saiu, sua fama como sicário tinha alcançado rede nacional. O garoto se sentia tipo aquele traficante sobre quem escutara falar por protagonizar a fuga mais fodida do planeta Terra, ao sair do inferno em pleno céu azul no Mosquito de Ferro. Isso é uma referência ao Escadinha e à música do X, né? Encantado com a sua própria malandragem, pensava, me filma, chama lá o Pablo, estilo poderoso chefão, serei o rei latino-americano, se Zé Mané der brecha, vai cumprir seu papel com tiro na testa. O que não presta, me resta, sobrou para mim, não interessa, eu vou até o fim. Cocoricó tinha tesão em saber que com o ferro na mão te torna dono da vida de qualquer malparido. Tesão esse que se esvaiu conforme acumulou assassinatos bem-sucedidos, e ganhar muito dinheiro por um trabalho que fazia com excelência continuava gratificante, mas perdeu o encanto dos primeiros tiros. Não muito diferente de um jovem que aos 20 dava um tiro atrás de outro e era movido ao uísque enquanto apostava na bolsa de valores, se sentia pulsar a cada vez que ganhava, até a hora que se acostumou a se mover conforme a liquidez do capital, fez um pé de meia, casou com uma psicóloga rica que queria ajudar os menos favorecidos, teve filhos e trocou cocaína por Prozac. Outrora, quem morasse no centro e olhasse para o horizonte, o centro de Medellín, olhasse para o horizonte, podia confundir as montanhas que rodeiam a cidade com o céu escuro, mas há tempos que não apenas os fogos celebratórios iluminam a noite da cidade. As invasões que ocuparam os morros e cintilam luzes, as invasões ocuparam os morros e cintilam luzes incontáveis que de muito longe podem chegar a parecer estrelas, mas se sabem bem que são as luzes de casas e cada uma cintila um ponto nodal de uma rede formada por narrativas das vidas que os jornais deixam de contar. Produzidas como criminosas, delinquentes, anormais, as histórias de jovens sem pais, de mães jovens, de crianças armadas, de senhoras invasoras, de jovens com pai e mãe, de famílias enormes e outras pequenas, de meninas que brincam com cachorros nas ruas, jovens que ganham dinheiro vendendo sexo ou drogas, outros que se juntam na esquina para ouvir punk, todas essas são consideradas de antemão vidas invivíveis, não codificáveis na moral dos pais honrados, moral essa que se reproduz no interior das próprias comunidades e se converte em caçadas levadas a cabo por justiceiros encapuzados que fazem justiça com as próprias mãos. A guerra às drogas converte, de fato, as periferias em sítios ocupados por pessoas codificadas como traficantes, inimigo social que volta ao estado de natureza e pode ser caçado. Muitos sonharam alto, quiseram ganhar dinheiro, chegaram a conseguir comprar uma moto ou um aparelho de som e acabaram fuzilados a queima-roupa. Muitas mães sonharam vidas para suas crianças que não envolviam pistolas na cintura ou uma mira nas costas, e as viram, uma após a outra, terminar na vala comum ou no cárcere. Em meio a relatos de pessoas que contam a vida nos morros, o que se descobre é uma infinidade de mundos e preocupações próprias da vida que prolifera mesmo nascendo marcada para morrer prematuramente. Um garoto de 15 anos detido que teve sua pena mais severa, porque, quando questionado sobre o delito, respondeu com ingenuidade que seus motivos para roubar eram os mesmos sonhos de consumo que passam pela cabeça da maioria dos jovens que anseiam pelo produto do momento, o que pareceu inaceitável frente ao juiz. Tivesse respondido que roubou porque estava passando fome, talvez o juiz aliviasse a pena, mas desejar o que os normais desejam não é moralmente aceitável para quem vive na fronteira. Quando saiu da cadeia, não tinha outra opção a não ser voltar para a morte diária. A justiça criminal é implacável, tira sua liberdade, família e moral. Mesmo longe do sistema carcerário, te chamarão para sempre de ex-presidiário. Não confio na polícia, raça do caralho, isso é Racionais. Antes de morrer, voltou a morar na Nororiental, ia para o centro passar droga e tomar cerveja com amigos.
Gostava de seduzir homens mais velhos que lhe davam presentes e sonhava em ter uma mini Uzi. Falava da guerra como parte da vida e matava por dinheiro. A sensação de empoderamento ao portar uma arma, o frio na barriga do primeiro assassinato, ou o prazer de farrear por 3 dias seguidos depois de coronar, talvez não venham sem a reinserção do sujeito na lógica de violência própria da guerra que lhe era exterior e, no entanto, da qual fazia parte desde que nasceu. Foi assassinado pela milícia. Subindo as ladeiras, se vê gente de todo tipo. A vida ali acompanha o ritmo do centro da cidade, que às vezes chega a dar vertigem. Mas quando se olha para o lado, um grupo de pessoas parece não se importar com o tempo e joga a conversa fora, na porta de uma das casas, construídas umas ao lado, em cima das outras, com alvenaria aparente e cujo piso cimentado, logo em frente à porta, fica marcado com gotas de água que pingam dos varais com roupas que secam ao sol. Nas montanhas de Medalho, se sentem mais próximo ao sol do que no resto da cidade. Faz calor. Cachorros em cima das lajes latem para quem passa na rua, e o som, por vezes, se mistura ao de tiros. Os meninos riem e contam que Medalho também é metralho, e os jornais os chamam de antissociais, criados como um outro. Qualquer desejo de ser um homem entre os homens é frustrado pela decretação da diferença. E os meninos, meninas e menines das periferias ameaçam o imaginário dos pais como se pudessem contaminar suas famílias, suas comunidades, forasteiros definidos pela diferença, sujeito racial que só pode julgar as regras do jogo, reproduzir a conduta designada a essa parcela dos homens que são mantidos à parte. Eles não se tornam ilegais ao se armarem e entrarem nas estruturas empresariais do tráfico. Sempre foram criminalizados, penalizáveis pelos limites da cidade e da lei. Pessoas vivendo em territórios que seguem expandindo para além da fronteira. Esses lugares onde o poder sempre operou à margem da lei, pois se as colônias, na sua totalidade, e seu território funcionaram sob a lógica das fronteiras, habitadas por selvagens, onde a ordem judicial pode ser suspensa, e a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização, a violência contemporânea opera pela fronteirização de parcelas inteiras da população, configurando situações nos quais espaços nos quais a fragmentação do direito de governar repete uma lógica na qual não se estabelece distinção entre combatentes e não combatentes, inimigos e criminosos. Era isso. E as referências aqui. Obrigado, Clara. Obrigada, eu que agradeço. Então, vamos na sequência, agora com o trabalho da Isabela, né? Da Isabela e da Eliana. Isso, boa tarde. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo certinho? Sim. Só está em tela cheia. Espera aí, que eu não estou acostumada com zoom, o zoom tá na frente de onde eu devia estar clicando. Vai, gente, onde? Achei. Prontinho. Agora sim. Boa tarde, gente. Então, Extraordinária Madureira, território que existe com corpo, é um trabalho teórico experimental, onde eu refleti sobre os modos de aprender e representar o território, ensaiando cartografias subjetivas a partir das narrativas e das experiências erráticas. Para isso, eu atravessei diversos conceitos, né? Me baseando principalmente nas ideias trazidas pela Paola Jacques, o Guy Debord e o Luiz Antônio Simas, além de outros autores e artistas também, né? Mas principalmente esses três. Eu trouxe a ideia, eu resgatei a ideia de mapa, né? Que são tradicionalmente distorcidos e costumam ocultar camadas da cartografia de acordo com os interesses de quem está registrando, e a ideia de mapa performativo, que são os mapas que existem a partir da presença e ação dos corpos e memórias, afirmando uma geografia de coexistências. Uma das principais referências metodológicas é a da montagem, desenvolvida por Warburg no Atlas Mnemosine, em conjunto com a técnica de deriva introduzida por Debord, muito influenciada pela interpretação da Paola Jacques. O recorte escolhido como campo de desdobramento da ideia fica no subúrbio do Rio, é o bairro de Madureira, que em constante movimento é apropriado e realizado diariamente, né? Antes de me limitar ao recorte em si, eu pesquisei a história do bairro como um todo, por diversas camadas e direções, construí esse painel, que é uma linha do tempo, mostrando aqui em cima as formações e transformações do lugar, tanto como cidade construída e mais para baixo, como memórias coletivas que construíram e constroem a identidade desse território.
Em um primeiro momento, eu tracei uma rota no mapa, marcado pela cor vermelha, que atravessa 3 regiões que eu entendi como encruzilhadas, para definir esse recorte, né? A encruzilhada A é a do Baixio do Viaduto Prefeito Negrão de Lima e o entorno, como um polo cultural que abriga diversas atividades, como o baile charme, o brechó, festas de carnaval, roda de samba, o jongo, enfim, vários eventos acontecem ali durante a semana. A segunda encruzilhada, que é a região do Império Serrano, que é uma escola de samba aqui do Rio, né? E a Passarela, que atravessa a linha do trem pela estação do Mercadão, é uma região que abriga muitas passeatas, também festas de carnaval por causa ali da escola de samba, além de ter uma forte ativação comercial. E a terceira região, a região do shopping, da galeria e da entrada do Parque de Madureira, analisando principalmente como o comércio se dá e coexiste em Madureira. Mas aí, com as idas a campo, eu percebi que essas encruzilhadas elas estão dentro de um fluxo muito intenso de movimento, não teria como tratar as 3 agora, num trabalho só, né? Então, eu escolhi a encruzilhada do viaduto como a prioridade, que é desse recorte do mapa, mas apesar de ter elegido as 3 continuaram fazendo parte desse recorte, mas como movimentos e transições. Então, a partir desse primeiro ajuste da rota, né, eu expressei a saída a campo sobreposta a essa rota inicial, que é a linha vermelha, e fiz desse movimento o meu recorte, né, que seria o último desenho, que seria minha nova base. A essa altura, eu inseri o meu corpo no território como ferramenta e me pus à deriva, na experimentação do espaço como método de apreensão e crítica da cidade e do urbanismo. A partir dessas derivas, eu fiz meus registros em forma de diário, narrando a experiência por escrito e por meio de fotografias e vários vídeos, né? No caderno, eu transformei isso em imagens sequenciais, transpondo esse meu caminho nessa sequência de imagens. Então, aqui foi minha primeira deriva, minha primeira ida a campo, foi numa etapa bem preliminar do trabalho, não tinha ainda pensado muito como seria, como que eu estruturaria tudo, mas foi meu primeiro desvio da rota, né? Foi minha primeira certeza de que eu não seria aquela rota vermelha que eu trabalharia de verdade. A segunda deriva foi um sábado que eu passei o dia todo em Madureira, eu fui de manhã e fiquei até praticamente amanhã do dia seguinte. Já fui com um olhar mais aguçado e curioso para algumas coisas, consegui conversar com pessoas nos 2 horários e além de eu conseguir atravessar todas as transformações do espaço em si durante o dia, né? E a terceira é um registro de um ensaio de rua do Império, onde mudou completamente o trânsito e as dinâmicas do bairro para poder colocar a escola na rua antes do desfile da Sapucaí, né? Um ensaio geral em Madureira. Então, a partir dessas derivas, eu percebi também uma dificuldade de continuar registrando no mapa os caminhos que eu fiz, até porque alguns percursos não aparecem no mapa, a maioria deles, né? Então, eu usei o Strava para registrar essas minhas idas a campo. Registrei esses caminhos, sobrepus eles, e a cada camada que eu fui sobrepondo esses desenhos, né, eu fui apagando a camada anterior com a intenção de me distanciar dessa geolocalização, dessa referência no mapa, experimentando criar uma corpografia subjetiva, né? Achei que traduziu melhor esses caminhos, porque dá para perceber os momentos aqui que eu só andei reto por um lugar, vários dias diferentes, em vários momentos diferentes, e outros momentos que eu fiquei costurando os mesmos lugares várias vezes, né? Então, esses lugares mais embolados seriam as encruzilhadas. Outro ensaio cartográfico que veio a partir das derivas é essa cartografia que eu chamo de cartografia narrativas, assim, para além do limite do meu corpo, eu também atravessei histórias e memórias de outras pessoas, né? Então, nessa cartografia, eu recortei algumas partes das falas que eu transcrevi, relacionei a lugares e elementos que aparecem nessas falas e adicionei uma camada à cartografia das derivas, que são esses percursos que levam as pessoas de ou para Madureira, que eu conversei, né? Pude perceber um pouco, assim, o movimento de Zona Oeste e Zona Norte para Madureira e não vi ninguém vindo da Zona Sul ou do Centro, é uma curiosidade, talvez. Também, uma outra explicação é que o que está em vermelho é a fala das pessoas, o que está em preto é a minha fala, e esses símbolos do lado dos balões, elas descrevem como que aconteceu esse momento, né? Se foi um diálogo, se foi um depoimento, né? Tinha momentos que eu conseguia conversar de fato com a pessoa, tinha momentos que, sei lá, o som estava muito alto, a pessoa só queria
falar alguma coisa, então gravava um áudio no meu celular mesmo e ficava só o áudio gravado. Então tem várias dinâmicas diferentes, né? Como eu consegui essas informações. Então tem tudo isso registrado ao lado do balãozinho, né? Por todas as narrativas em geral, é perceptível que existe uma relação muito forte das pessoas com o território, que é a mesma relação que existia no passado, sei lá, um século atrás, é uma memória que se mantém. E a beleza que descrevem muitas vezes, a beleza e o conforto, né, a relação com o bairro é muito uma relação de coletividade, acolhimento, representatividade e inclusão, principalmente de pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas do funk, por causa da música, enfim, do samba, não de fato pela construção física do bairro, né? Então é muito mais cultural essa relação com o território. Durante essas derivas, eu atravessei e percebi essas errâncias nos baixios que criam e recriam essas dinâmicas espaciais e novos mapas que não existem nos mapas. Primeiro, porque não se dão por delimitações espaciais convencionais do urbanismo, né? Segundo, porque não são estáticas. E terceiro, porque nos mapas nem é possível visualizar esses espaços urbanos existentes debaixo dos viadutos, que são os espaços que abrigam essas dinâmicas. Então, eu redesenhei esses viadutos e esses espaços cobertos por essas camadas, né? Podendo ler esses espaços livres, como eles se dispõem são aproveitados, e usei como base para registrar essas massas de intensidade durante a deriva de sábado, que foi o dia que eu fiquei o dia todo lá, até basicamente domingo, né? Foi mais uma fase desse trabalho, mas que eu não me aprofundei muito nessa etapa. Além desses ensaios cartográficos, eu experimentei também as montagens como uma metodologia que permite atravessar a transformação do lugar, o tempo e os corpos, né? Então, entendendo que eu parti de um desenvolvimento, uma subjetividade, na verdade, impessoal, né, de noções conceituais sobre o corpo e território, que era a fundamentação teórica, eu escolhi um espaço para eu desenvolver esse estudo a partir da minha experiência na cidade, e tive as derivas, que foi o que delimitou de fato meu recorte a partir do limite do corpo, né, onde eu consegui alcançar. E a partir dessas derivas, das narrativas, de todo o processo, eu tive vários registros, e esses registros foram esses recortes, né, esses fragmentos desse espaço registrado em instantes, em momentos. Então, eu comecei a trabalhar com essas peças, né? Comecei a trabalhar com essas peças entre aspas. Na verdade, elas estão... todas as etapas eram trabalhadas simultaneamente, né? Mas, enfim, aqui eu estou contando uma história linear. Primeiramente, assim, na etapa inicial do trabalho, eu tinha separado a parte do baixio do viaduto em duas partes distintas, porque tem 2 viadutos ali, um do lado do outro. Então, eu tratei elas de forma diferentes e manipulei essas imagens, dando foco nessas dinâmicas, nos elementos e nas referências culturais que tinham registradas nesse espaço, né? O que esse espaço contava. Mas depois eu desfiz isso, eu montei e... como que eu posso falar? Eu recapitulei, resgatei, né, as montagens que eu já tinha feito antes no Miro, todo o processo que eu já estava desenvolvendo em outros arquivos, e fui me deixando levar pelas imagens, ao invés de eu manipular as imagens, né, de eu mesma escolher, eu coloquei todos os registros, todas as falas, todos os vídeos, e fui montando, assim, mexendo mesmo e aproximando, por semelhança, ou por divergência, ou por relações que eu tinha com elas, e eu fiz vários painéis, me deixando ser levada por essas imagens, né? Não vou descrever esses painéis, porque a ideia é exatamente que as imagens falem por si só. Eu mesma, quando montei, tinha um pensamento, hoje eu já tenho outro, então não tem uma descrição, assim, exata sobre isso, né? Mas tem umas temáticas, tem uma legenda aqui embaixo que guia um pouquinho. E depois de repetir esse processo várias vezes, né, eu fiz uma montagem com as imagens que se repetiam nos painéis que eu tinha feito até então, entendendo que nesses fragmentos eu encontraria todos os elementos presentes nos anteriores, né? Então, eu recortei essas imagens, seguindo meio que uma lógica simples, separando elementos que eu distinguia e que faziam parte dessas paisagens.
esses novos recortes me fizeram aproximar mais desse espaço e refletir de que forma eles existem, né? Por que Madureira dessa forma? Não é por causa da forma urbana, não é só por causa também das pessoas, não é só por causa de um elemento em si. Então, eu fui entender cada elemento e como eles se relacionavam. Foi aí que eu fui me aproximando de cada um separadamente. Então, eu prestei atenção no corpo, que eu chamo o corpo que encanta, né? Que é um corpo que vem resistindo a uma série de transformações espaciais, atravessando diversos conceitos históricos e sociais, mas ainda assim preserva as memórias coletivas e constrói toda uma existência em torno disso, atravessando gerações que compartilham do mesmo sentimentos em diferentes contextos. São os agentes conceptores da cidade, né? Os objetos encantadores que são transformados pelos corpos e são os transformadores dos espaços físicos rígidos, né, existentes, são os que estruturam os lugares que acontecem. Eles se transformam junto com o espaço, né, junto com as pessoas. E o urbanismo rígido, que segue o desenho e os elementos da cidade dita formal, né, são os desenhos do planejamento urbano mesmo, lá, formal, bonitinho, que não se altera, né, tão facilmente. Depois de analisar cada um, eu fui entendendo as diversas relações entre esses elementos, de harmonia, de tensão, de resistência, enfim, várias reflexões surgiram a partir disso. Já caminhando aqui para uma conclusão, né? Essas 3 camadas, elas não estão dentro de uma ordem ou hierarquia, assim como todo o trabalho, o processo não são lineares, né? Eu poderia explicar de formas invertidas aqui, que continuaria fazendo sentido. Madureira é uma paisagem urbana que está em transformação, que está em movimento, é uma encruzilhada, tanto conceitualmente quanto literalmente, assim, tanto pela parte cultural, por todas as coexistências, quanto no mapa da cidade mesmo, é uma encruzilhada dentro da cidade do Rio. E não é um espaço que não é fixo, ele acontece, né? Durante o dia ele é uma coisa, durante a noite ele é outra, e você pode acompanhar essas transformações. Os métodos de aproximação e compreensão desse território foram múltiplos, então as ferramentas acabaram sendo também tentando encontrar, né, a melhor forma de manusear esses materiais e, enfim, lidar com tudo isso. Então, como uma outra camada de desenvolvimento desse processo, inclui o Miro como um espaço labiríntico para essas memórias, desses experimentos. Então, ele é como se fosse o caderno, só que bagunçado. E a intenção é isso mesmo, tipo, é entrar nele e se deixar ser levado por todas as informações que estão ali, sem ser guiado por um texto, né, linear e tudo mais. Eu entendo que ele não é uma conclusão, na verdade, assim, final, é uma com considerações parciais, né? Eu escolhi nesse momento, é um trabalho meu de conclusão de curso, né? Eu optei pela montagem e pelo audiovisual e tudo mais, experimentar esses métodos, mas eu entendo que algumas questões eu levantei e podem ser resolvidas, né? Algumas provocações devem ser resolvidas, como, por exemplo, os desenhos dos mapas, que eu comecei e eu acho que isso tem potencial para continuar sendo desenvolvido, considerando como esse território é realmente vivenciado pelo corpo, ou mesmo continuar explorando o audiovisual, né, que é um material que também, boa parte desses percursos foram filmados, porque não tinha como parar, Madureira é meio caótico, né, não tinha como parar e ficar fotografando as coisas, então tem muito vídeo, tem muita entrevista, tem muita conversa, que também poderia ser continuada, sendo explorada, né, e talvez se tornando um documentário. Tem mais uma parte que seria experimentar essas metodologias em um outro território. E é isso, aqui é a bibliografia. Obrigada. Obrigado, Isabela. Eliana também. Vamos na sequência, então, agora com o trabalho da Kaira e da Marta. Mais alguém, gente? Quer vir? Eliana, seu microfone está ligado. Só fechou. Vou apresentar aqui.
Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Tela cheia. Perfeito. Boa tarde, né? Meu nome é Kaira, sou mestranda do programa de Arquitetura e Urbanismo da UFES. Tenho como orientadora a professora Marta Machado Campos, e esse artigo ele é um pedaço da minha dissertação. Ele tem como título Territórios de Ocupação Interacional, Práticas de Sociabilidade da População Negra na Vila de Vitória, de 1850 a 1876. Esse artigo ele trata de uma revisão bibliográfica acerca do entendimento de território negro no Brasil. Ele aborda as práticas de interação social da população negra na Vila de Vitória, entre o período de 1850 a 1876, a partir da ótica da história e das questões étnico-raciais. No caso, esse período em recorte, ele ocorre principalmente em 1850, devido às mudanças econômicas que ocorriam no Brasil, pelo possível fim da escravidão e pelo valor que subiu, aumentou da questão do escravizado, e de 1876 seria pelo Fundo de Emancipação, que ele adveio da Lei do Ventre Livre. No caso, o artigo ele buscou tratar da perspectiva de territórios interacionais, que são vinculados às práticas que acontecem no comércio, nos serviços, no lazer e etc. E, com isso, ele utilizou 3 autoras como base para o entendimento dessa questão de territórios. No caso, as 3 autoras foram Ilka Boaventura Leite, Daniele Machado Vieira e Raquel Ronick. A base mesmo para no entendimento de território interacional veio da Ilka Boaventura, e ela define que o território negro ele tem 2 tipos de ocupação, a residencial e a interacional. E ele pode ser visto como parte de uma relação com deslocamentos que é criado, recriado, desaparecendo e aparecendo de modo contextual, sendo um espaço de expressão e extensão de um grupo. A Daniele Machado, ela entende o território negro como espaços simbólicos e físicos que são habitados por pessoas negras e que possuem significados e sentidos no ser e estar negro. E no caso da Raquel Ronick, ela entende o território negro como até os locais que foram criados pelos senhores como os locais de confinamento, mas esses espaços acabam se tornando territórios negros à medida que existe um devir negro e uma perspectiva de protagonismo dessa população nesse ambiente. Então, é por meio das ações e apropriações que nós conseguimos entender um espaço como um território negro. No caso da Ilka Boaventura Leite e a Daniele, elas têm um pensamento de território negro que foge do pensamento convencional, que é a questão da senzala, do terreiro e etc. Bem, partindo disso, a questão do território interacional, a Ilka, ela define como a característica principal desse tipo de território, que não há necessidade de ter laços consanguíneos, e esse território é permeado por códigos simbólicos de pertencimento, e são definidos como locais de permanência, ocupação e utilização, que não eram necessariamente sempre espaços fixos. Partindo disso, nós conseguimos entender que na Vila de Vitória havia muitos serviços que eram mais requisitados nessa época, e dentro desses serviços foi possível identificar que havia sociabilidade nesses espaços. Com isso, nós buscamos, por meio de periódicos desse período em recorte, as evidências dessas sociabilidades. E nós entendemos a questão de serviços porque, à medida que o cativo ele tinha a necessidade de andar pela cidade, se deslocar pela cidade, ele conseguia obter trocas com outras pessoas, outros cativos, e produzia essa questão de sociabilidade. Além disso, nós até gostaríamos de pontuar que a sociabilidade vinculada ao serviço, ela não está estritamente ligada a esses espaços como espaços funcionais só de serviços, não.
são espaços de trabalho que havia essa possibilidade de ocorrer as sociabilidades. Aqui são algumas dos periódicos que nós utilizamos para identificar esses espaços, e a partir deles também identificamos que o aluguel de cativos era algo muito comum aqui em Vitória, assim como outras cidades brasileiras, e esse aluguel ele permitia que o cativo que estava ambientado a um meio pudesse conhecer outros locais, outros serviços, né? Outras pessoas. E identificamos também que serviços relacionados à manutenção da cidade permitiam também esse deslocamento maior entre os escravizados. Com isso, foi possível mapear esses espaços, e nós conseguimos, dentro desse mapa aqui, que é um mapa adaptado de 1895 de André Carlone, nós separamos em cinco territórios. Nós separamos o primeiro como as fontes de água, que eram os locais onde as lavadeiras, que eram um dos tipos de serviços mais solicitados na época, iam para lavar roupa, era um local também de abastecimento da cidade, então era um local que tinha contingente interessante de pessoas nessa área. Identificamos também as quitandas como os locais de sociabilidade, porque nas quitandas havia essa troca de venda de produtos, tanto dos senhores quanto dos produtos produzidos pelos cativos. Identificamos os locais de despejo de dejetos, que normalmente eram os locais que possuem horário fixo para acontecer esses despejos de dejetos, e aconteciam pelos escravizados conhecidos como os tigres, né? Que são os escravizados que carregavam um barril de dejetos nas costas, e pela acidez desses dejetos acabava escorrendo no barril e manchando a pele deles, por isso que eles eram conhecidos como os tigres. Até tem uma notícia que fala, que retrata isso como tigres, no caso. E as tabernas, que eram locais mais de lazer e de encontro da população negra cativa, e uma que seria os encontros, que só está localizado como um, que seria esse aqui, que é conhecida como Rua do Piolho, e era um local de ensaio da banda do Rosário. Inclusive, esse mapa tem alguns pontos que nós destacamos aqui, que eles estão sobrepondo a própria legenda do mapa. E um outro tipo de território que ele estava vinculado à religião seria o da Igreja do Rosário, que é esse 21 aqui, mas ele não foi demarcado porque o artigo ele buscou realmente destacar a questão do território interacional. Mas a Vitória em si, ele não é só isso de território. Como existem outros tipos de territórios negros, essa é uma parcela de territórios que são identificados nessa época. Com isso, conseguimos concluir que existem muitas narrativas historiográficas que não se baseiam nessa história voltada para esse tipo de território, e em Vitória, em específico, não existem muitas historiografias sobre essa questão do território negro, e nós entendemos que pode estar muito relacionada ao fator do colonialismo, né, da questão de ocultar os saberes, de ter uma perspectiva histórica já imposta pela sociedade. Entendemos também que, dentro desses conceitos de territórios, foi possível perceber, a partir dessas práticas de sociabilidades, que existiam esses territórios em Vitória, não era algo antes que foi conversado, apresentado. Então, a partir dessas práticas de sociabilidades que encontramos nos periódicos, em outros trabalhos, conseguimos montar um mapa que demonstra esses territórios na capital do Espírito Santo. E, como eu falei anteriormente, né, esses territórios que foram pontuados, eles não são o todo de território negro que já existiu na cidade de Vitória. São uma parcela do que existe e existiu. Em se tratando de territórios negros internacionais, nós identificamos, né, esses territórios vinculados à questão da sociabilidade, mas que não são só funcionais restritos ao trabalho,
são os espaços que são reconhecidos em um primeiro momento e são utilizados por pessoas negras, sendo um tipo de identidade social construído contextualmente. E o território negro, quanto espaços de práticas sociais, são configurados a partir da sociabilidade, da interação, do trabalho e do lazer, por meio desses ofícios que os cativos prestavam para a vila. E a partir disso, dessas sociabilidades, nós conseguimos reimaginar e ter uma outra ótica da vila nesse período, e que foram apagadas e não são abordadas, e são emergentes no campo da disciplina da arquitetura e urbanismo. Aqui são só as referências, e é isso. Obrigado, Kaira. Obrigado, Marta. Seguinte, então vamos para o último trabalho agora dessa sessão. A apresentação do Adriano, não é isso? Isso, sou eu e a Clarissa. E a Clarissa, tá bom. Fiquem à vontade, então. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. O presente trabalho intitulado Quando Cidades Apagam Minorias, o método Atlas na leitura das cidades novas de Erechim, Rio Grande do Sul, Itaipu, Paraná e Cidade Ocidental, Goiás, foi elaborado por Ricardo Trevisan, Clarissa Lemos, Mariela Aymara e Adriano Fernandes, professor e pós-graduandos da Universidade de Brasília. De antemão, salientamos que o artigo é derivado de produtos da disciplina Cidades Novas, do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo dessa universidade. É resultado do produto final elaborado por estes pós-graduandos como uma peça ensaística e desenvolvido posteriormente no intuito de ganhar corpo enquanto um artigo científico. Parte do método Atlas para unir cidades novas, aquelas intencionalmente criadas e profissionalmente projetadas, e delas extrair elementos em comum, assim como a proposta do dispositivo Atlas, presente no site atlasdecidadenovas.com.br. Com isso, reunimos aleatoriamente 3 cidades, Erechim, Itaipu e Cidade Ocidental, e a partir desse conjunto elaboramos uma narrativa aproximativa de suas histórias, a qual contém a pressão social como elemento comum. Na história das cidades novas brasileiras, são inúmeros os relatos, depoimentos, narrativas de núcleos urbanos fundados sobre sítios em natura, ermos ou com ocupações populacionais esparsas. Aparentemente, segundo discursos oficiais encontrados em sítios eletrônicos de prefeituras e câmaras legislativas, tais processos ocupacionais ocorreram de modo pacífico, benéfico e vitorioso para seus empreendedores e futuros habitantes. Contudo, cabe-nos questionar a sua veracidade, incursionando para fatos que contradizem tal panorama epopeico. A contrapelo, posicionamos este trabalho de modo a expor as voracidades acometidas àqueles que pré-existiam nos territórios, tomados por tais cidades novas. Na década de 1940, o geógrafo francês Pierre Monbeg, em seus estudos socioespaciais sobre as franjas pioneiras no oeste paulista e norte paranaense, destacava a paisagem comum àquelas regiões, cobertas por matas virgens e habitadas por onças e índios selvagens. Porém, numa leitura mais cuidadosa de sua obra, Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo, podemos captar o processo predatório investido contra indígenas. Cito: a superioridade numérica dos colonizadores aniquilou o pequeno grupo indígena. Os serviços de proteção, organizado pelo general Rondon e igualmente pelo governo do estado, reagruparam as raras famílias sobreviventes em alguns postos, os mais numerosos ao longo da ferrovia noroeste, outros na Alta Sorocabana. Vivem na maior miséria esses índios pacificados, como os dos postos do governo do Paraná. De ano para ano, diminui seu efetivo, devastado pelo álcool e pelas doenças. No norte do Paraná, reproduziram-se os mesmos fatos, em ritmo análogo e mais recentemente, pois que a introdução foi mais tardia, sobretudo a partir de 1925. Há uns 10 anos, erravam ainda alguns grupos índios, na floresta, além de Apucarana. Atualmente desapareceram, refugiados nos baixos vales do Ivaí e Piqueri, assim como nas margens do rio Paraná. Portanto, a marcha pioneira e moderna acabou a obra de destruição dos índios, encetada na época colonial. Nada subsiste dos antigos habitantes, a não ser de modo indireto, muito indireto.
Ademais, tornou-se moda no Brasil batizar com nomes tupis as cidades novas, fazendas recentes e riachos até então anônimos. Na zona pioneira, os nomes de consonância tupi, dados a municípios, são todos de formação moderna. No norte do Paraná, por causa das ações administrativas e políticas, foi preciso mudar os nomes as denominações de Nova Danzique, Rolândia, Lavate para chamá-las de Caviúna, Cambé e Mandaguari. Essa ressurreição erudita da língua indígena comprova o que vem a ser o índio para o habitante da língua pioneira, uma recordação que entrou no domínio da legenda. Afirma-se, portanto, que a criação e implantação de novos núcleos fundacionais reconfiguraram a paisagem e atuaram decisivamente no apagamento da vida de milhares de pessoas e suas culturas, para além de transformações comumente reconhecidas nas vidas daqueles que para tais cidades migraram em busca de oportunidades e recomeço. Para exemplificar isso, iremos reportar 3 casos em que a criação intencional da cidade, planejada e profissionalmente elaborada, impactou a vida dos habitantes originários. Colocadas em tela, lado a lado, as histórias fundacionais de Erechim, Itaipu e Cidade Ocidental revelam os ataques sofridos por povos indígenas e quilombolas, omitidos pelos relatos oficiais. Para o melhor entendimento do método aplicado, retiramos o Atlas da categoria de objeto-produto, catálogo meramente consultativo, para colocá-lo como um instrumento interativo, um método operativo e colaborativo do conhecimento. Referenciado no trabalho emblemático de Aby Warburg, o Atlas Mnemosine, nas interpretações do historiador e filósofo George G. Huberman, o entendimento do Atlas como um meio e não um fim leva-nos a um trabalho de história natural infinita, um Atlas do impossível, pelo qual se pretende recolher os casos de cidades novas originários no Brasil a partir de 1889, e com eles estabelecer debates, narrativas e encaminhamentos, sem com isso visualizar um fim, um ponto final, um encerramento. O Atlas Warburgiano inventou uma maneira de dispor as imagens entre si e inaugurou um novo gênero do saber, a aposta, um modo de reler o mundo por narrativas antes despercebidas ou inimagináveis. Um modo de reler o mundo, sobretudo porque o Atlas Warburgiano tem um caráter permutável de configurar os seus objetos e suas imagens. Para Warburg, o pensamento é uma matéria de formas transformantes e não de formas fixas. Nesse sentido, pensar e fazer por Atlas, mais que uma relação unidirecional, estabelece uma interação pelo qual o leitor assume o papel de criador, de protagonista na geração de novos olhares, novas narrativas sobre determinado objeto. Como catadores de cidades novas e seus atributos, daremos luz às informações não encontradas na historiografia urbana brasileira, como aquelas das cidades de Erechim, Itaipu e Cidade Ocidental. Pretendemos criar condições para reconfigurar a ordem dos lugares, em que não há somente um modo de se contar a história das cidades novas no Brasil. Fazer um atlas é reconfigurar um espaço, redistribuí-lo, desorientá-lo, é possibilitar a releitura do urbanismo e da urbanização brasileira. Operacionalmente, a partir de 320 casos de cidades novas já identificadas no Brasil republicano, 3 cidades foram sorteadas ao acaso: Erechim, Itaipu e Cidade Ocidental. A partir disto, coube a nós, autores deste artigo, acessar informações a partir das imagens e dados de cada cidade, com seus repertórios pessoais, estabelecer links, nexos, aproximações, correlações, impressões, distorções, rupturas e discrepâncias diante daquele exposto sobre a mesa. No caso em destaque, as 3 cidades traziam a marca do progresso em sua origem. Mas que progresso seria este? A ação do progresso é observada desde os primórdios do processo de colonização da América Latina. O termo, a partir de sua etimologia, define aquilo que progride e avança no decorrer do tempo, algo aplicável ao processo urbanizador no território brasileiro. Entretanto, para Walter Benjamin, este movimento é tido como um princípio negativo e destrutivo, conforme descrito em sua 9ª tese sobre o conceito da história. O autor descreve o conceito comparando ao quadro Ângelos Novos, esse que vocês veem na imagem, de Paul Klee, onde a figura central é caracterizada por um anjo que encara o passado numa tempestade gerada pelo desenvolvimento do progresso. Através do movimento colonizador e a busca pelo desenvolvimento ao longo da história, a trajetória de diversas populações autóctones brasileiras foi marcada pela destituição de suas terras, pela perseguição e aniquilamento de suas culturas, por inúmeros episódios de massacre. Nesse artigo, os 3 estudos de caso, Erechim, Itaipu e Cidade Ocidental, pretendem reforçar a tese de um progresso destrutivo quanto da criação de novos núcleos urbanos. Erechim.
A ocupação do Rio Grande na região sul do Brasil pelo povo caingangue se dá a partir do século XVII. A tribo participou das reduções jesuíticas no centro-norte do Rio Grande do Sul, destruídas pelos bandeirantes paulistas em 1630. Com a proclamação da República, em 1889, sob forte influência positivista nos âmbitos políticos, o Rio Grande do Sul recebe amplas intervenções por parte dos governantes, que almejam garantir a valorização das terras devolutas e o desenvolvimento urbano, o saneamento e a organização espacial. A região norte do estado, última a receber os projetos de colonização, foi responsável por acolher o excedente de imigrantes. À época foi iniciada a demarcação de terras para as colônias e, simultaneamente, ocorreu a abertura da linha férrea que conectaria o Rio Grande do Sul a São Paulo. As novas estações férreas, fruto da expansão dos trilhos, atraíram imigrantes e favoreceram o crescimento de povoados pela facilidade de escoamento e acesso às produções agrícolas. Nesse cenário, enquanto a necessidade de estabelecimento de uma sede para a colônia de Erechim refletiu o avanço do processo de urbanização da região do Alto Uruguai Gaúcho, a ação colonizadora exerceu um papel protagonista na desestruturação das aldeias caingangue. Visando a abertura de espaços para a ocupação, os indígenas foram expulsos de seus territórios e fixados em aldeamentos definitivos pelo governo. Sua ameaça de extermínio em caso de resistência. Frente aos ataques investidos em diferentes regiões do país, o governo cria, em 1918, o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, mesmo ano de fundação da cidade, sede colônia de Erechim. A Comissão das Terras dessa colônia, à época chefiada por Carlos Torres Gonçalves, engenheiro civil, responsável pelo desenho de plano urbanístico, delimitou uma área de 3.100 hectares destinada aos caingangue. Infelizmente, a demarcação desconsiderou quase por completo os estudos prévios realizados, que asseguravam aos indígenas uma área 10 vezes maior, além da considerável redução em relação à área original prevista. A demarcação do engenheiro Carlos Torres não levou em conta a estrutura sociocultural indígena e ignorou a necessidade latente dos espaços destinados às atividades de pesca, caça e colheita. Itaipu. A criação da usina hidrelétrica de Itaipu, a partir de 1966, numa parceria binacional Brasil-Paraguai, gerou uma intensa transformação da paisagem na região do Rio Paraná. Para além do represamento das águas nos saltos das Sete Quedas, o tamanho colossal da maior hidrelétrica do mundo, à época, necessitou de inúmeros assentamentos para abrigar operários da construção e funcionários da usina. No município da Foz do Iguaçu foram construídas vilas de Itaipu, as vilas A, B e C, enquanto outras 6 vilas foram edificadas no município paraguaio, na cidade de Leste, no estado do Alto Paraná. Além da usina com a expansão de projetos para a geração de energia, o plano desenvolvimentista de ambos os governos ditatoriais previa a implementação da monocultura mecanizada para exportação, com ênfase na produção da soja. O projeto foi denunciado inúmeras vezes por seu intenso impacto ecológico, sendo o mais visível deles o desaparecimento do salto das Sete Quedas. Demais efeitos negativos resultantes de tal intervenção foram a perda de artefatos arqueológicos, o desequilíbrio da fauna ribeirinha, ocasionando no sumiço de pequenos rios e a erosão das margens. Tais acontecimentos impactaram duramente a população que ali vivia, pequenos agricultores, poceiros, pescadores e indígenas guarani paranaenses, que se viram obrigados a abandonar seus locais de moradia por um plano governamental que eles não entendiam e que, quanto mais a eles era explicado, mais aqueles atingidos se viam alienados no processo e imponentes para alterar o resultado de tal ação. A área em disputa por parte dos dois países foi quase completamente inundada e, segundo os administradores de Itaipu, o terreno em questão foi transformado numa reserva ecológica binacional, mantida por eles. Contudo, para a construção, esqueceram-se dos proprietários originais desses territórios. Elaborou-se um censo em um curto espaço de tempo, estimado para chegar em todas as famílias ao longo do Rio Paraná. O recenseamento não foi executado corretamente, e a empresa nunca teve em conta as recomendações de antropólogos e missionários sobre a despossessão do território ancestral do Guarani, bem como a correta realocação na jurisdição do território brasileiro. De acordo com o Centro Trabalhista Indígena, nas décadas de 70 e 80, o governo ditatorial brasileiro procurou assegurar as terras ao Estado, não reconhecendo os direitos dos indígenas aos seus territórios ancestrais. Por isso, utilizou-se de procedimentos ilegais, e as instituições como a FUNAI, o INCRA e o MDF promoveram a transferência forçada e o reassentamento desses povos indígenas.
com o objetivo de clara erradicação indígena, incluindo a queima das antigas casas dos Guaranis. Cidade Ocidental, no caso, o Quilombo Mesquita. A história dos quilombos por si só é trágica quando exploramos o desenvolvimento da história do Brasil, do período escravista, e o Quilombo Mesquita no estado de Goiás viriam justamente deste período. Sendo iniciado no ano de 1775, este quilombo nasceu a partir de 3 mulheres negras escravizadas por um homem chamado José Correia Mesquita. No período em que a fazenda de 4.200 hectares foi abandonada, essas se tornaram herdeiras. Dessas 3 principais mulheres, centenas de famílias se reuniram para formar a comunidade, para onde escravos de regiões de Goiás, Bahia e Rio de Janeiro migravam. A partir daqueles que chegaram, 4 troncos familiares foram estruturados, e hoje perfazem 1,2 mil famílias que habitam o Quilombo Mesquita e nele desenvolve a agricultura familiar. Contudo, na década de 70, uma cidade nova, Cidade Ocidental, é criada na região, ocupando parte do território quilombola. Inaugurada no dia 15 de dezembro de 1975, a Cidade Ocidental, localizada no entorno de Brasília, foi um projeto de caráter residencial realizado por Cleito Meireles e sua consultora ocidental na fazenda Aracati, no município de Lusiânia, próximo às terras do Quilombo Mesquita. Projetada pelo arquiteto e urbanista Marco Casalini, a cidade levou o nome de Cidade Ocidental em homenagem à construtora. Seu sítio foi escolhido próximo ao Distrito Federal, prevendo atender à demanda habitacional do entorno, tal qual a cidade satélite de Brasília. Para o Quilombo Mesquita, é perceptível que sua população já enfrentava problemas a partir do desenvolvimento da construção de Brasília. Porém, com a Cidade Ocidental, a situação piorou. Para além da diminuição da área cultivável, problemas de outras ordens, típicos das grandes cidades, como o tráfico de drogas e violências com armas, afetaram diretamente a população quilombola. Em reportagem ao BBC Brasil, o morador Manuel Neres, autor do livro Quilombo Mesquita, História, Cultura e Resistência, confirma o impacto do progresso na cidade ocidental no cotidiano do quilombo. Para as considerações finais, nos 3 trechos em relevo, é notório o apagamento das minorias. Os Caingangue e Erechim, os Guaranis em Itaipu e os quilombolas na cidade ocidental foram alvos deste progresso travestido de desenvolvimentismo. Tal qual uma tempestade, tais ações voltaram-se para esses territórios, sem se importar por aqueles que neles moravam, introduzindo nos mesmos seus interesses especulativos e consecutivos impactos socioambientais. Nos 3 casos, o desenvolvimento do progresso histórico foi acionado a partir da premissa capitalista, onde a tomada e derrubada da estrutura social e cultural de uma minoria definiu uma nova organização organização socio-territorial. Numa lógica de dominados e dominadores, aldeias e quilombos tombaram para que as cidades surgissem. Se respondemos afirmativamente à pergunta inicial, seriam as cidades novas capazes de apagar as minorias populacionais pré-existentes em seus territórios? Cabe-nos agora nos perguntar e refletir até quando tal progresso, figurado na pele de cidades, será o único caminho para o desenvolvimento da humanidade? É isso, muito obrigado, atenção de todos. Obrigado, Adriano, obrigado, Clarissa. Passamos agora para as possibilidades de conversa aqui entre nós. E eu queria propor, então, a gente vai fazer uma primeira rodada. Eu vou fazer algumas observações, algumas anotações que eu fiz, e depois rodamos entre nós aqui, no primeiro bloco de perguntas, né, para conversar. Eu estava aproveitando essa fala final do Adriano, e estava pensando nisso como, mesmo a história, né, do genocídio, dos crimes da ditadura, algo que foi tão importante, né, como a constituição da Comissão da Verdade e desse mapeamento, né, dos perseguidos, dos assassinados, dos desaparecidos, mesmo com todo esse esforço, e que isso está inscrito também nos territórios, né, nas lutas urbanas, nas lutas rurais, enfim. Mas, apesar de todo esse esforço, uma certa dificuldade nossa, né, como sociedade, de colocar na conta o genocídio indígena, inclusive, né, isso já tem um mapeamento significativo, que a gente poderia voltar no mínimo à década de 40, e a gente já pode voltar muito mais, mas pegando o período, né, da ditadura militar, que as grandes obras da Amazônia levaram a ter um mapeamento de pelo menos 8.500 indígenas assassinados nesse processo, né, do progresso desenvolvimentista, né, da abertura das grandes vias, a construção do avanço pelo território do Oeste, Centro-Oeste.
Isso, esse último trabalho, né, do Atlas da Cidade Nova, que você e a Clarice apresentaram, acaba talvez servindo um pouco como um fio que serve aqui para costurar, um dos possíveis fios para costurar a conversa entre os vários trabalhos, né? Porque tem um esforço aqui, pelo menos eu vejo assim, os 4 trabalhos aqui, uns esforços, né, potentes, assim, de outras possibilidades, múltiplas possibilidades dessas, para a gente entender nessa formação do mundo moderno, do Brasil moderno, e tudo isso que a gente carrega, né? Os escombros, o cortejo de, de brutais, de violência, né? Brutais assassinatos, enfim, os custos sociais tremendos desses processos de modernização. E aí as múltiplas possibilidades, a partir dessas outras miradas que vocês trouxeram, né, que apontam, né, para outras possibilidades, para além da historiografia e dos estudos urbanos, digamos, mais tradicionais. São importantes também, né, mas a gente está, quer dizer, os trabalhos que apontam para essas outras possibilidades, né, e essa atenção ao espaço, aos espaços dos outros, né, dos grupos à margem, dos marginalizados, com suas virações, nessas dobras da violência, inclusive. Então, a violência de mão dupla, às vezes, né, nessas virações que levam, inclusive, a agir violentamente para marcar seus espaços. Né? Mas isso conta esses processos todos. Mas são, antes de mais nada, violentados. Né? Enfim. E aí são processos, a gente acaba vendo aqui os 4 trabalhos discutindo também processos de territorialização, por vezes territórios mais fluidos, mas que acabam levando, né, a gente compreender também, a partir do conceito de território, mesmo que sejam mais fluidos, que estão em disputa constante, em conflitos constantes, mas precisam construir algumas dessas margens. Né? Imagens estão sendo também atravessadas aí, o tempo todo, né? As tentativas de configuração de redes de proteção de quem está fora e de quem está dentro, né? Dos marcos de legalidade. Essa própria de Fluminense marca essa discussão. E aí, obviamente, também há algo que é comum aos 4 trabalhos, essa discussão da busca de outras cartografias para dar conta desses processos, né? Também brutais, de violência, né? Do grito, né? Essa violência de mão dupla, mais uma vez, né? Mas antes de mais nada, dos outros que são violentados. Né? E aí as outras cartografias, né? Marcadas por isso, as narrativas, as memórias, a cartografia do corpo, que vão se sobrepondo e vão alimentando as cartografias também tradicionais, que, óbvio, também tem o seu valor, né? Mas entendendo como meio, né? Como meio em disputa, inclusive, né? Sobre o que vai ser contado, sobre o que vai ser registrado. Né? E aí, enfim, eu acho que o trabalho também aponta esses fios que a gente pode costurar, dentro, mais uma vez, dentro de muitos fios possíveis. Né? Eu vejo isso como uma das possibilidades. E aí eu fiz esse breve comentário geral, tentando encontrar caminhos aqui, e aí faço algumas observações específicas de curiosidade, querendo conhecer mais os trabalhos, querendo ler, né, ver o desenvolvimento das pesquisas. E eu vou fazer breves comentários também na sequência. E primeiro, para a Clara, ia perguntar, Clarice, sobre você falou um pouco das suas fontes diversas aí para compor, né, a tua crônica, as suas crônicas, como você chamou, as crônicas estéticas e desordeiras, né? Atravessado por uma estética queer. E aí você falou um pouco das fontes, mas eu queria que você falasse um pouco mais, e pensando também, fiquei com uma curiosidade, porque o seu relato é muito potente, e aí estava pensando também como você cruza com a literatura, sabe, assim, eu não tive como não lembrar do Roberto Bolanho, que eu li há um certo tempo, 2666, principalmente quando você fala do Cocorico, né, de Aranjuez, né, sabe, assim, tem uma potência na narrativa que me lembrou também o Bolanho, mas eu queria ver isso, porque você está com fontes diversas, né, crônicas, relatos, diários, fontes urbanas, como foi também tua relação, você também teve a possibilidade de vivenciar, né, principalmente olhando para o caso de Medellín, enfim, essa é uma primeira questão. No caso do trabalho sobre Madureira, eu fiquei pensando, Isabela, e é interessante ver nas possibilidades
do atlas, das montagens do Ardu, né? Tanto aparece no seu trabalho quanto aparece no trabalho do Adriano e da Clarissa, né? E nessas montagens, o que se faz, né? Também incorporando memórias, relatos, o audiovisual, eu vi que você tinha até um pequeno registro ali que a gente ficou com vontade de assistir, um pequeno trecho de um minuto e pouco que você me trouxe. Eu Mas tenho um pensando, videozinho aqui, se der eu posso compartilhar. quando você for fazer comentário, quem quiser, inclusive, na hora de responder, quiser trazer material para poder, né, explicar melhor, porque, enfim, a gente tem as limitações do tempo. Eu estava pensando na possibilidade também que você disse, o interesse de continuar desenvolvendo, aplicando a metodologia, né, vendo as outras encruzilhadas, os outros baixios, enfim, e a possibilidade de pensar essas montagens também pelos usuários, sabe? Eles como personagens ativos em outras montagens, enfim, né? Outras reconfigurações desse atlas, né? Isso é uma pequena provocação pensando. E uma pergunta boba também, a tua aproximação ao caso de Madureira, como se deu? Né? É um espaço que você vivencia, tem a ver com o teu cotidiano, tua formação? Foi a princípio algo, você se colocando como alguém de fora? Como é que foi isso? Veja só, isso não invalida nada, é só ajuda a entender tuas trajetórias, como você constrói as aproximações do seu trabalho de pesquisador, né? E a metodologia nos serve para isso como, né, essa ferramenta que permite construir essas aproximações, né? No caso do trabalho sobre os territórios de ocupação internacional na Vila de Vitória, da Caira e da Marta, eu fiquei também bem curioso para pensar essa expressão nas cartografias e a possibilidade de entendermos a formação do território a partir das outras fontes, né, que vocês também nos trazem. E aí, talvez duas perguntas, assim, a formação desses territórios, né, tanto residencial quanto interacional, qual é a relação dele quando a gente pensa que a, a população negra, né, ela vai virar uma certa metonímia do que era da antiga ordem urbana, que vai ser lida como desordem urbana nos processos de modernização das cidades brasileiras, né? Isso que o discurso técnico cifrado do campo de informação, do urbanismo, né, atravessado por engenheiros, médicos, enfim, o que eles vão ler como desordem era, antes de mais nada, uma outra ordem, né? Outra maneira de se estruturar. Isso vai sendo combatido, vai sendo apagado, né? De maneira deliberada por revoluções, planos, né? E aí a minha curiosidade talvez seja assim, como eu conheço um pouco mais da historiografia sobre Vitória, no período posterior, né, republicano, esses espaços desaparecem. A minha pergunta, na verdade, é um pouco depois, né, do recorte de vocês, mas eu fiquei com essa curiosidade como está se dando isso, viram os espaços de resistência. Eu lembro de outras cidades, que alguns, inclusive, vão ser reconhecidos como quilombolas, mas muito depois, muitas décadas depois, né? De passar por um próprio processo de reconhecimento das populações e dizer, poxa, o que nós tínhamos eram territórios que poderiam ser entendidos como quilombola, né? Eu falo isso até aqui em Natal, né? Eu estou aqui em Natal, territórios aqui na região metropolitana, e o próprio reconhecimento como quilombola da população se vê dessa maneira foi algo mais recente, né? E depois essa história vai ser reconstruída e a própria cartografia, muito precária e imprecisa, mas vai ser reconstruída a partir da memória, né, enfim, das apropriações das práticas sociais e culturais. E, por fim, o trabalho... Eu acabei fazendo um comentário, Adriano e Clarissa, e, nossa, isso é impressionante, né? Eu conheço esse trabalho que o Ricardo coordena das Cidades Novas, sempre já vi ele apresentando, ele até fez palestra para a gente aqui no ano passado, mas eu não tinha visto essa perspectiva, né, de pensar em cidades novas também como esse... Claro, a gente sabe disso, mas eu não tinha visto esse detalhe específico nesse mapeamento das mais de 300 cidades novas do período republicano, como muitas também são atravessadas pela questão dos apagamentos e destruições dos territórios dos povos originários, né, dos quilombolas, inclusive das cidades antigas, né, lidas como desordem, como sujas, como a própria BH, né? Muitas vezes a gente esquece que BH ela surge em cima do antigo Curral del Rei, né? Não é tabula rasa, né? Ela tem um território, ela tem uma historicidade que ela paga completamente ali, né? Não tem nada a ver com
inteligência, mas isso é muito potente também em documentos oficiais, né, mostrando lá os agentes federais, muitas vezes lá fazendo a foto com a moradia sendo queimada, sendo destruída, né? Isso como parte do processo e que, enfim, era parte do registro burocrático de que as tarefas tinham sido realizadas, mas é o registro também dos nossos processos de destruição, né? É uma coisa impressionante isso. Enfim, eu queria, só para deixar a pergunta então feita, vocês apresentaram 3 casos aqui, e o que é que vocês também têm mais aí, né? De as possibilidades, nesses 3 casos, de entrar nas minúcias, né? Dessas disputas, das resistências que se formam, se acontece resistência, que o processo é muito brutal, que nem permite articular resistências, e possíveis outros casos aí no meio dessas centenas de cidades novas. Enfim, só para fazer um primeiro mapeamento aqui de fios em comum, mas eu acho que antes de passar para a gente comentar, quem quiser também fazer perguntas, e a gente aproveita mais uma primeira rodada de perguntas, não sei se mais alguém quer aproveitar a ocasião, antes de rodarmos pela sequência, né, dos trabalhos. Alguém quer aproveitar, fazer perguntas? Eu estou vendo aqui um comentário. Não, foi a professora Marta, né? Deixou um comentário aqui, né? Eu vou ler, professora, só para deixar aqui o registro, né? Eu gostaria de complementar a fala anterior da Caira, destacando que Vitória foi uma das primeiras vilas coloniais brasileiras, fundada no século XVI. A maioria das pesquisas e dos estudos desse período ainda são restritos ao modo da historiografia convencional, né? Daí a principal contribuição da pesquisa que reside em buscar a documentação da época, reconhecendo as práticas sociais da população negra escravizada ou livre, por meio de fontes e registros diversos, por exemplo, as notícias marcadas pela extrema violência da sociedade escravocrata da época, né? De trechos deliberadamente não lidos, mas expostos na tela, é verdade. Querem comentar aqui? Diga, professora. Então, vou aproveitar então que eu vou ter que sair antes, né? Primeiro eu quero parabenizar a todos os apresentadores, apresentadoras, o trabalho de vocês são trabalhos de fôlego, né? Pesquisas, alguns numa pesquisa maior, outros com pesquisas individuais. Achei muito interessante. Agradecer os comentários do professor também, agora, passando as perguntas, né? E dizer que está acompanhando a Caira nesse processo, estamos juntos, né? Nessa pesquisa é algo muito instigante também. Como eu botei ali na tela, nós temos poucos estudos que voltem, né, nessa história contrapelo, né, trazendo uma outra narrativa. E aí eu vou deixar para a Caira comentar também a sua questão, que de fato apagou tudo, Vitória apagou tudo, apagou. E é assustador, porque esse período que você mencionou, que conhece, né, da República em diante, ele começa no nosso território em fins do século XIX e começo de XX. E do 16 até isso, éramos uma vila colonial. Então, assim, a permanência não só, né, dessa fisicalidade mesmo, né, construída de uma vila tão remota, tão antiga, e as práticas né, que traduziam o que acontecia nessa época, a gente tem muita dificuldade de recuperar, porque foi um apagamento brutal também, né? Se apagou tudo, se destruiu tudo. Então, atualmente, a gente tem em Vitória pesquisadores da área de história, especialmente, geografia, arquitetura e urbanismo um pouco menos, né? Mas estamos contando com a colaboração também de uma colega, né, ex-aluna de UFSC, que é a Gabriela Gaia, que tem já consolidado um percurso nessa área. Então, nós estamos cautelosamente tentando acompanhar uma construção metodológica também do nosso campo, né? Quando a Caira mostra alguns autores aqui, né, nós fomos no trabalho das pesquisadoras, e essa proposta de buscar os lugares que não são os lugares de violência, né, que não são, ou mesmo de refúgio, como os quilombos, né, enfim, é aquilo que, de fato, ainda não está sendo contado, então está sendo muito instigante. Eu quero parabenizar a Caira aqui também, que deu conta aí do recado, de apresentar uma coisa tão complexa ainda em processo, né? E é isso, eu agradeço vocês aí pelo tempo,
E vou me despedir, então, professor, turma. Nos encontramos em outra oportunidade. Parabéns para Obrigado, todos. Marta. Clara, se você quer começar? Tá, eu vou ser breve, tá? Eu agradeço pela comparação com o Bolanho. Antes de mais nada, que é bom sempre despertar essas associações. De fato, para mim, a literatura ela é bastante importante, né? A ideia de escrever num registro mais literário, isso é muita influência da Saidiya Hartman, e também porque é isso que ela começa como uma pesquisadora, né, da literatura comparada, muito acadêmica, muito falando de lei nos Estados Unidos, a violência, os limites do liberalismo, e a pesquisa dela é sobre a escravidão, e ela chega nesse último livro, ela falou, cara, eu cansei de ficar nessa, revirando os arquivos, e foi muito sofrido, era muito sofrido, né? Então ela começa a pensar a vida que existe também por trás de tanta morte, né? Então, quando você está... Eu estudo Colômbia, eu estudo violência na América Latina desde a graduação, primeiro estudei o México e depois a Colômbia desde o mestrado. Então, chega uma hora que começou só a ser desesperadora, assim. Então, como eu estudava artistas antes, e foi estudando mapa teatro, que foi o grupo de artistas que eu estudei no mestrado, que eu entendi uma forma de operar com arquivo, que era como que você dá outra forma para aquilo, que é um horror, né? Eles fazem justamente uma anatomia da violência na Colômbia, e eu falei, ok, no doutorado eu vou fazer isso, pensando em Medellín, especificamente em Medellín, só que quem vai ter que dar a forma sou eu. E eu não sou artista, né? Então a minha forma ela é a escrita mesmo, é onde eu consigo me expressar melhor, inclusive melhor do que falando. E aí tem uma outra autora que é muita referência para mim, e que é muita referência para a pesquisa como um todo, que é a Virginie Despentes, escreveu um livro chamado Teoria King Kong, que é o único livro teórico dela, que é o melhor livro de feminismo já escrito na história da humanidade, e que tem uma combinação, ela foi estuprada, ela era uma menina punk em Paris, né, na França, e ela foi estuprada quando era adolescente. Ela escreve sobre essa experiência e vai fazendo toda uma teoria sobre machismo, sobre feminismo, e ela, na verdade, é o único livro teórico dela, ela é uma escritora de literatura, e cineasta também. Então, ela tem esse cruzamento dos meios, assim, a Virginia, ela consegue trazer esse relato pessoal, né, que seria uma coisa mais... A sua experiência conta muito, então, a minha experiência em Medellín, que ela existe, ou, sei lá, eu conheço muita gente que é viciada em droga, ou bandido, ou que viveu nas ruas, né, então, essas histórias que você vai aprendendo da sua própria vida, mas sem reduzir. Como que você conta isso também combinando com toda uma discussão que vem desde a ONU, né, que são os planos de o PRIMED, no caso de Medellín, mas o PNUD, todos esses planos que são diretrizes internacionais, né, e tanto que o modelo Medellín, ele é um modelo exaltado mundialmente, não é uma coisa só da cidade, né, e mesmo a guerra às drogas, o modelo da guerra às drogas da Colômbia é o modelo da guerra às drogas depois do Patriot Act, do George W. Bush Filho, então, em 2000, essa virada do 11 de setembro, né, então, e vem de antes, né, desde uma guerra que está há 50 anos, aí 51 anos, que desde o Nixon, e depois com o Reagan, então tem toda uma conjuntura global, e que você pode fazer uma conexão, por exemplo, com as Filipinas, que é outro contexto, mas que, enfim, e tem as especificidades muito do local. Então, esse esforço, eu vou parar que eu falo mais que o homem da cobra, né? Esse esforço de como que você vai num bairro que às vezes você não está lá, né? Nesse caso, eu não estou em Medellín nesse momento, mas estive. A pandemia dificultou muito essa aproximação com a cidade. Então, até estou no meio do doutorado, eu vou para lá em breve, né? No ano que vem, provavelmente. E porque como que você olha e fala assim, não é só... Porque eu já vi muita gente falando de Medellín, né? Aí e confundir o que é a Comuna 13 com a cidade onde estavam, o bairro onde estavam os sicários. Vai confundindo na nossa cabeça, inclusive, porque era aquele lugar que só tinha pobre e era violência, né? E aí agora tem uma escada rolante, agora tem o parque biblioteca. E, na verdade, cada bairro é um bairro e cada vala comum tem muitos corpos e muitas vidas. E cada bairro tem uma ocupação diferente, né? As comunas... então... Esses muitos relatos que tem, hoje em dia tem uma produção de memória oficial que me interessa muito, inclusive para ir vendo o que está deixado de fora da memória oficial, do Centro de Memória Histórica, dos registros, dos relatos, e as notícias de jornais são muito, da época, elas são muito, muito boas, sempre, para você entender uma dinâmica do que está acontecendo. Então é meio isso, assim, aí vão surgindo essas personagens, algumas são, todas elas são reais, algumas eu completo a história, né, então...
O Cocoricó é um personagem real, ele era amigo de um menino que escreveu um livro maravilhoso que chama La Quadra, e ele aparece nesse livro, né? Tem a Dona Sucena, que não apareceu aqui, mas ela é uma personagem também que aparece num outro livro sobre Medellín. Então, são esses personagens que eu vou encontrando, que eles existiram, e tem alguns outros que são anônimos, mas que eles também surgem dos meus encontros com essas pessoas, que são muitas pessoas, né? Então, com moradores de rua, com craqueiros, porque cada craqueiro é um craqueiro também. Tem gente que fuma pedra e vai trabalhar, tem gente que fuma pedra e morre na rua. Então, são muitas histórias de como ir criando esses personagens para contar uma história de violência que não seja simplesmente de estigmatizar e nem transformar em vulneráveis ou bandidos, e as pessoas são um pouco mais... existe vida, né, nisso, e é isso que me interessa, mas talvez escape um pouco da esfera do urbanismo, mas acho que é importante para conseguir contar a história das ruas também. Desculpa, falei demais. Não, de maneira alguma. A gente aproveita agora esse momento para adentrar mais aí. E continuar a experiência de pesquisa além de resultados. Agora a gente... Então, a Isabela, né? Isabela e Eliana. Isabela, né? Somente eu sei que a Eliana vai participar agora. Oi. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, parabenizar todo mundo, né? Eu adorei. Eu acho que é a primeira vez que eu participo, assim, de uma mesa que cada um mostra as coisas e tal, né? Eu acabei de me formar e só apresentei o trabalho e agora estou tendo contato com outros trabalhos também, assim, fora do que eu já estava acostumada ali da faculdade, né? E eu achei ótimo, eu achei muito bom ver formas diferentes de trabalhar sistemas, né? Porque eu estava acostumada e foi um desafio para mim o formato, né, do trabalho e ver um trabalho todo escrito em literatura, enfim, essas temáticas que vocês trouxeram, assim, foi muito bom, foi muito legal, fiquei muito curiosa de poder depois ver com calma, porque aqui a gente tem que falar super rapidinho, né. E sobre minha relação com Madureira, né, que você perguntou e tudo mais, eu moro aqui, eu moro na Grande Madureira, na verdade, eu moro em Cascadura, mas é que a Grande Madureira acho que são 13 bairros. Então, eu moro em Madureira e é um território que eu sempre ficava, né? Tem aquela relação afetiva e dentro da cidade, né? Tem também uma representação forte, tem as músicas, tem a questão cultural, mas eu ficava, tem tanta coisa e é um bairro tão... ignorado muitas vezes, né, dentro do urbanismo, então foi aí que surgiu a vontade de fazer alguma coisa ali. Isso, e também a vontade de ir para um tema mais abstrato, né? Não abstrato, mas assim, de misturar coisa de arte com as coisas, os conceitos, né? Do Debord, do situacionismo e tal. Foi uma leitura assim, que eu já tinha feito antes e que eu achava legal, e aí foi uma tentativa ali de achar um meio termo, assim, né? Que eu conseguisse trabalhar um pouco dentro dessas ideias, mas que eu conseguisse também levar para o campo do urbanismo e para o meu trabalho final. Eu agora, inclusive, estou trabalhando, eu estou fazendo um curso no Parque Lage de fotografia e videoarte, que é exatamente para tentar, assim, agora sair um pouco desse campo mais certinho, né, do caderno, daquela coisa toda que tem que fazer no TCC e tudo mais, e tentar abrir, assim, para outra direção esse trabalho, né, esse material que eu tenho, porque eu tenho muito mais material do que coisa que eu consegui, de fato, produzir. E também tentando, assim, né, ver o que eu estou fazendo aqui, ver o trabalho de outras pessoas também que têm outros formatos e outras temáticas menos convencionais, assim, de se abordar dentro da faculdade de arquitetura e urbanismo, exatamente para, enfim, conseguir criar novas direções para o trabalho. E eu tenho um videozinho de 1 minuto que eu consegui produzir durante o processo, que mostra um pouco, assim, são framezinhos desses dias que eu fui lá, eu posso compartilhar aqui. Que acho que nem todo mundo conhece Madureira, né? Acho que vai ser bom para entender o que é esse lugar. Deixa eu compartilhar. Bonitinho.
quebrando de latim, vai quebrando de latim, vai quebrando de latim, vai quebrando, vai quebrando de latim, vai quebrando de latim, vai quebrando de latim, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai Foi. Tá gravando. É isso. Deu para ouvir o áudio também, né? Sim. Muito legal. Foi um pedacinho assim, e toda essa parte do vídeo é toda ali na rua mesmo, na calçada, debaixo do viaduto, nessa região, né, que eu me debrucei mais. Legal, Isabela. Obrigado. Kaira. Bem, boa tarde de novo, né? Como a Marta já introduziu um pouco a questão da sua pergunta, na verdade, como eu falei, é uma parte da minha dissertação esse artigo, então ele se encontra em desenvolvimento, só que nós já identificamos que esses territórios eles foram apagados, eles não existem mais. Tanto é que foi muito difícil encontrar essas questões para identificar esses territórios, realmente por meio da questão dos periódicos, que foi possível identificar onde eles existiam, porque, fora isso, ainda não encontrei nenhum tipo de relatório que identifique esses espaços. Em relação ao residencial, aquela rua que eu falei que é a Rua do Piolho, que era a única que estava reconhecida como encontros, ela também, além dessa parte de ensaio da banda, ela foi uma rua que era um local conhecido pela moradia da população negra nessa época. Então, ela já era reconhecida nesse período por um local que tinha um maior contingente de pessoas negras morando lá. E por isso, é algo que a gente levanta na minha dissertação, que provavelmente o ensaio da banda estava lá pelas pessoas participantes da banda chegavam a morar naquele espaço, né? Em questão da igreja, é um território que ainda existe, na verdade, a Igreja do Rosário ela ainda existe, continua no mesmo local, e estamos trabalhando também na questão da pesquisa em si, que a Rua do Piolho ela é uma toponímia. Atualmente, essa rua ela é a 13 de Maio. Então, vamos trabalhar essa questão de ser uma rua que era habitada por pessoas negras que moravam lá, e hoje em dia essa rua é reconhecida como a Rua 13 de Maio. Então, ela tem uma importância, né, nessa questão da história. Mas, no mais, o trabalho realmente está em desenvolvimento, tem muita coisa que eu ainda estou descobrindo nesse meio do caminho, tanto é que, em comparação aos mapas que os colegas apresentaram aqui, o meu mapa ele é bem simples ainda, até porque eu não tive tempo de elaborar, trabalhar essa questão, porque eu estou levantando esses espaços, entendendo como era o fluxo, as atividades que aconteciam nesses locais mesmo. E, no mais, queria parabenizar todos os trabalhos que realmente, como a Isabela falou, são assim, super interessantes, com uma ideia totalmente diferente, fora da caixinha do que estamos acostumados a ver. E identificar isso na arquitetura e urbanismo assim, foi fantástico, porque a maioria dos trabalhos que eu conheço são voltados para uma... Não buscam esse outro olhar, né? Essa perspectiva, essa ótica diferente dessa questão da microhistória, da questão do sexo, né? Do gênero, enfim. Adorei tudo. Bom, Kaira. Eu estava pensando, bem, como vários outros trabalhos, vai bem a contrapelo mesmo, aí, às vezes em relatórios policiais, nos trechos dos problemas, do que é identificado como problemas técnicos, urbanos, sociais de relatórios, né? A gente vai muito nessas dobras aí, espero que vocês sejam bem sucedidas nessa busca, né? Nessa remontagem para compreender esses territórios, né? Sim, as próprias posturas, né? As posturas elas também são indícios que assim, determinam muito como que era a sociedade naquela época. A gente percebe que, igual eu falei, que existiam horários específicos para o despejo desses dejetos, e quando
os cativos não realizavam nesse horário, eles tinham reclamação nos periódicos, falando que eles estavam descumprindo. Sempre havia essas críticas. Igual a Clara falou, no caso, que o periódico é um meio muito importante para você identificar como que a sociedade vivia naquela época, como que eram esses espaços. Então, partindo desse princípio do estudo dos periódicos, é que você consegue montar esse tipo de perspectiva, né, no caso. Clarissa e o Adriano. Oi, gente. Primeiramente, parabéns a todos pelos trabalhos. Adorei também. Eu não entendi se para a gente teve uma pergunta, assim, ou se é mais para fazer comentários, que o áudio estava um pouquinho baixo. Ah, perdão, Clarice, eu esqueci de perguntar. Meu áudio está baixo mesmo. Eu tento mas era um comentário geral para pensar o que vocês têm na pesquisa aí. Mas, assim, de pergunta mesmo, em relação aos 3 casos, se vocês poderiam entrar mais nos detalhes aí de como se deu esse processo, o que vocês já conseguiram com as fontes, né? De entender esses processos aí de expulsão, gestão, manejo, quer dizer, desde o ato administrativo até, às vezes, um ato mais de repressão mesmo, né? Tem várias escalas aí de violência para poder gerir, expulsar, levar para longe, né? Apagar os territórios caigangues, guaranis, enfim, os quilombolas, né? Enfim, tem uma pergunta aí mais específica para os 3 casos e um pouco a curiosidade de saber também nesse acervo, né, maior da pesquisa, o que é que tem mais aí, digamos, similar ao que aconteceu aí em Erechim, Itaipu, né, em Goiás. Como a gente falou no início, esse trabalho ele nasceu assim de uma tarefa, né, que a gente teve na disciplina de cidades novas, que era de basicamente sortear 3 cidades, ou 2, se fosse o caso, e estabelecer entre elas uma relação, ou de aproximação, ou de completo nada a ver com nada. E no nosso caso, essas 3 cidades tiveram essa aproximação desse apagamento das minorias, né? Com o surgimento da cidade nova. Eu posso falar mais a fundo do caso de Erechim, porque é a cidade que eu estou estudando agora no mestrado, sou orientanda do Ricardo. O que aconteceu? Erechim, a colônia de Erechim, surgiu com a necessidade do Brasil ocupar essa parte sul, né? Porque estava muito suscetível à invasão pelas fronteiras. Só que lá já era ocupado, já existia uma população lá. E aí tem início essa parte, eles trazem imigrantes da Itália, Portugal, vários lugares assim, e o que acontece basicamente eles falam, imigrantes, está aqui a terra de vocês, a gente está desapropriando dos indígenas, e para os indígenas eles falam, indígenas, vocês, olha que maravilha, vocês podem comprar de volta essas terras trabalhando na terra dos imigrantes, trabalhando para eles. Então, foi meio que esse processo, assim, mas no meio disso tiveram vários, né, que não aceitaram isso, não aceitavam os assentamentos, e a história é terrível. Eles descobriam tribos, né, que eram rivais entre si e ofereciam prêmios para umas delas, e aí era uma caça entre eles mesmos, assim. Terrível, uma história terrível. E quando eu entrei no mestrado, quando eu fiz a disciplina de cidades novas e conheci Erechim, né, a minha expectativa era trabalhar, nossa, desenvolvimento, nossa. Mas aí eu fui descobrindo que não é nada por aí, assim, a história tem uma parte muito mais profunda e que por a gente estar sempre suscetível a esses documentos oficiais, né, a gente acaba que não percebe tanto e não sabe tanto. Então, eu acho que esse artigo serviu muito para a gente dar uma luz, assim, nessa parte da história. Era isso a pergunta? Parabéns, gente, por todos os trabalhos. Gostei muito também, achei bem diversificado, por mais que todos em algum ponto conversem entre si, né? Eu nesse período da disciplina, eu não sou da arquitetura, eu sou da comunicação, sou um outsider aqui com vocês, mas eu também faço parte da Universidade de Brasília,
E, no caso, eu estudo Brasília a partir das fotografias do Marcel Gauthieron, no caso das construções dos canteiros, e, enfim, do processo de Sacolândia, desses locais que ele registrou. E a minha parte eu fiz da cidade ocidental, porque eu moro no ocidental, e eu tenho uma conexão muito próxima com a história do Quilombo. Não é uma questão de raça, porque sou branco, obviamente, mas por uma questão de ter convivido no ambiente, com as pessoas, enfim. E o processo o Quilombo vem passando hoje em dia, principalmente, é um processo de apagamento, até mesmo veiculado e orientado, estimulado pela Prefeitura de Cidade Ocidental, onde territórios de soja enfim, invadem esse território ali que, teoricamente, não deveria estar sendo acessado, né? E isso é algo que é histórico, porque essa comparada, por exemplo, à história de Brasília, no caso da história de Brasília, ele não expulsou quem estava ali, mas trouxe, foi mais esquisito ainda, porque eles trouxeram essas pessoas e depois expulsaram essas pessoas, né, afastaram elas nessa prática higienista. No caso da Ocidental, eles compraram essa fazenda, né, e foram se apropriando desses territórios até chegar ali no que seria uma margem, do que seria esse território legal do que eles poderiam acessar. Hoje já se extrapolou e não se tem mais um certo controle disso. No caso de Itaipu, que seria a Mariela, que iria apresentar para a gente, a história é basicamente o que eu falei mesmo, a respeito dessa ligação com o processo da construção da hidrelétrica, desse aspecto desenvolvimentista, mas onde o governo federal estava totalmente a par desse processo de destruição da identidade dos Avá-Guarani, né? Tem até uma matéria que eu abri aqui para lembrar o nome. Só um minuto. Mapas inéditos indicam que a ditadura massacrou dados ao retirar indígenas em Itaipu. É escrito pela Thaís Lazeri, mas fala muito sobre uma parte do trabalho do Paulo Tavares, que é um professor também da Universidade de Brasília. Enfim, mas o que me estimulou para fazer também sobre a questão da Ocidental, não só por eu morar aqui, mas essa ligação completa com Brasília, porque o Quilombo, de certa forma, ele está anexado no processo da construção de Brasília também. Assim como o Kubitschek falava que ele era uma continuação do Pedro Álvares Cabral, com essa coisa do surgimento da nova era, a continuação do novo mundo, que ele seria essa figura dominante, que iria trazer de volta a união dos povos, que faria essa revolução de uma nova era, né, como eu falei. Ele tinha todos esses aspectos mesmo da colonização, como eu acho que todos aqui já tiveram contato, onde até mesmo ele usou da mão de obra do Quilombo do Mesquita, onde muitos não foram pagos, inclusive, alguns tiveram contato com o Kubitschek, enfim, assim como todo o processo de história de violência, assim, a história do Clara, me lembrou até com a parte da violência que eram feitas com os trabalhadores que iam acessar a construção de Brasília, né? Moradores daqui que iam acessar a construção de Brasília, tanto na parte da alimentação, como a violência física, enfim. E são outros processos que estão anexados dentro da história do Quilombo ali, que se a gente for escavando, igual o Foucault fala, a gente vai achando o Foucault não, perdão, Walter Benjamin, a gente vai achando essas camadas de terra, mas que hoje em dia a gente vê como é um processo que é completamente histórico, desde o processo da invasão portuguesa, ele se dá como decorrer e só vai tomando outros nomes, né? Mas é isso, obrigado, gente, pela atenção. Obrigado, Leandro, obrigado, Clarissa. Gente, estamos aqui na reta final, daqui a pouco o pessoal aqui a sala, não sei se vocês querem fazer um comentário final, alguém quer fazer mais alguma questão. Dava para fazer uma segunda, terceira rodada, mas sempre entrar na segunda rodada de questões, aí a gente extrapola o tempo, né, Isabela? Daqui a pouco vão pedir a sala, né? Tem as outras atividades. Eu acho que podemos encaminhar para o encerramento. Eu agradeço mais uma vez enormemente aí vocês tinham mandado os trabalhos, apresentado aqui, permitiu essa conversa muito produtiva e esperamos todos, né, logo ver mais resultados aí em audiovisual, em artigo escrito, em tese, em dissertação, em outros formatos. Foi interessante, né? Nas cartografias as mais diversas possíveis, né? E os meios de divulgação os mais diversos possíveis também é importantíssimo. Obrigado, Isabela, obrigado ao apoio técnico. E, enfim, seguimos aí no Inamparc, né?
Um abraço para todos, um abraço para todas. Obrigada. Parabéns. Obrigada, gente. Agradeço demais, a apresentação foi ótima de todos vocês, eu gostei muito. Obrigada, tchauzinho. Tchau, gente. Obrigado. Mas Obrigada. Pergunta, a gente vai ter acesso a essa gravação? eu penso que sim. Vai ser disponibilizado, sim. Tá bom. Obrigada. Até mais. Tchau.